Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Estão acompanhando a nossa série de conteúdos sobre doenças raras? O nosso Up Enfoque de hoje é com a doutora Thaís Bonfim Teixeira. A doutora Thaís ela é médica geneticista, pós-graduação em oncogenética e está à frente do Serviço de Referências das Doenças Raras na APAE de Anápolis, no estado de Goiás. Doutora Thaís, obrigado pelo aceite, seja muito bem-vinda. Estou muito ansioso para a nossa conversa. Eu acho que a sua experiência, o seu dia a dia tem muito a contribuir com os nossos ouvintes. Então, por favor, sinta-se em casa. E, por favor, quem é a Thaís? Como chegou aí na frente desse programa? Está trabalhando com as doenças raras? Há quanto tempo? Por favor, conte um pouquinho para nós. Bom, muito obrigada, Bruno, pelo convite. Fiquei muito feliz em poder falar um pouquinho. Acho que essa abertura que a gente vem dando cada vez mais para as doenças raras é extremamente importante. É importante lembrar que as doenças são raras, mas os pacientes com as doenças raras, eles são muitos e a gente precisa dar enfoque a isso, né? E, bom, como você disse, meu nome é Thaís, eu sou médica formada pela Universidade de Uberaba. E sempre tive uma quedinha pela genética, sempre gostava, desde a época do segundo grau. E resolvi fazer minha especialização em genética médica, fiz minha residência em genética médica na UFMG, na Federal de Minas Gerais. E fui para Barretos, fiz pós-graduação em oncogenética e voltei para Goiás, sou goiana, e voltei para cá para atender, trabalhar com o que eu gosto na minha cidade natal. E desde sempre a gente sabe que a genética ela é deficitária no Brasil inteiro, então nós somos pouco mais de 300 geneticistas em todo o Brasil, então ainda falta muita gente. Aqui no estado de Goiás, quando eu cheguei, a gente só tinha um geneticista trabalhando, e há pouco tempo, num único serviço aqui de genética, e eu fui a única geneticista no momento a trabalhar na parte particular. E aí o pessoal da APAE já estava, o Ministério da Saúde estava criando esses centros de referência em doenças raras, que a intenção era atender pacientes com doenças raras no Brasil inteiro. E o pessoal da APAE de Anápolis ficou sabendo que eu estava aqui em Goiás, me convidaram para fazer parte do serviço, ficar à frente do serviço, eu aceitei, e desde novembro de 2016, eu estou com eles, então faço parte lá desse serviço. E o que é o serviço, então, de doenças raras? Ele é um programa do governo federal, criado para poder ter um local específico com profissionais voltados para as doenças raras, na tentativa de fechar o diagnóstico de pacientes que tivessem condições que são específicas, né, e que estavam aí buscando um diagnóstico e que muitas vezes ficava rodando entre vários especialistas. E acabava que por falta de uma centralização de alguém, porque você tem um problema ortopédico, você vai no ortopedista, você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista, e por falta de um médico que pudesse juntar essas especialidades, digamos assim, entender o que essas... é uma coisinha aqui na cardio, uma coisinha ali na ortopedia, uma coisinha ali na neuro, o que isso em comum poderia trazer de diagnóstico para o paciente. Além disso, os exames genéticos, eles são exames extremamente difíceis de serem interpretados, eles necessitam que a pessoa entenda o que ela está fazendo, porque você vai fazer uma análise do DNA, então precisa de um aconselhamento antes do exame para explicar o porquê que aquele paciente vai fazer aquele exame, e um aconselhamento pós-exame, porque muitas vezes eu pego muito paciente, principalmente meus pacientes, sempre que eu faço um pedido, eu falo assim, e aí, olhou o resultado? E muitos falam sim. Eu falei, entendeu alguma coisa? Não entendi nada. Eu mostrei para algum médico, e aí, o que ele falou? Ele falou que só você para entender isso aqui, que não sabe o que é. Então, o governo
pensando nisso, então, criou esses centros, né, na tentativa de se ter um especialista ali em genética que pudesse não só englobar todas as condições clínicas de um paciente para tentar definir um diagnóstico, quanto poder solicitar exames genéticos, fechar um diagnóstico genético e dar um melhor aconselhamento, uma melhor orientação para aquela família, para aquele paciente. Que maravilha. E aí esse é um dos pontos, né, dessa série, que é trazer à luz esse dia a dia, essas informações que elas com certeza vão ajudar a impactar as pessoas que, enfim, precisam de fato desse tipo de conteúdo. Doutora Thaís, o tema hoje então é diagnóstico, né? Então escolhi muito bem a pessoa para falar sobre isso. Então eu gostaria de iniciar nossa conversa assim. Fala um pouco da definição, não seria definição ao pé da letra, mas a contextualização das doenças raras, né? Como que elas se classificam, se organizam, para o médico poder, de alguma forma, hipotetizar o diagnóstico. E esse diagnóstico, por onde ele começa, né? O paciente chega no consultório ou no ambulatório médico, né, do hospital, e aí? O que se observa, o que se pergunta? Conta um pouquinho para a gente desse início de o que será que esse indivíduo tem, né? Qual é a doença rara que ele é? Então, as doenças raras, elas são caracterizadas por doenças que acometem 1 a cada 2.000 pessoas, para ficar mais fácil da gente falar, né? Contextualizar aqui. Então, disso para menos, são pessoas que geralmente elas têm uma ou mais complicações, alterações, como eu disse, pode atingir mais de um órgão no corpo, e muitas vezes eles procuram vários especialistas. Então, fizeram estudos que falam que uma paciente, para se chegar ao diagnóstico, procura mais de 7 médicos diferentes, né, em diversas especialidades, muitas vezes passando pela mesma especialidade em profissionais diferentes, na busca de um diagnóstico, tentando entender aquela condição. E demora-se muitos anos até que se consegue o diagnóstico definitivo. Então, mais de 2 anos, em média, que eles consideram para fechar esse diagnóstico. Por que isso? Como eu disse, muitas vezes, quando se vai no especialista, ele foca muito naquela área que ele atua. Então, você vai com um problema cardiológico, você vai no cardiologista, ele vai ficar focado naquilo ali e ele não vai perceber que o paciente tem, por exemplo, uma alteração de dedo, uma alteração na mão e tudo. Então, o paciente, ele demora muito, ele migra muito, e como nós geneticistas somos muito poucos no Brasil, nós temos uma dificuldade ainda de poder atender toda a demanda, né? Então, as agendas costumam ser cheias, a gente tem ainda uma demanda muito grande para poucos profissionais. Eu espero que isso em breve mude, né? Vem novos geneticistas surgindo aí, mas, por enquanto, ainda assim, somos poucos, os serviços são poucos, no SUS ainda é muito difícil, mesmo tendo serviços de referência, ainda são poucos também. Então, esse paciente, ele vai migrando até que ele chega em alguém que começa a olhar para isso e fala assim, mas está errado alguma coisa aqui, né? Por que você tem isso, isso e isso? E tá certo, ter só isso é uma coisa, ter só aquilo, tudo bem, mas juntar isso tudo, o que está acontecendo? E quando que eu vou pensar em uma doença rara, né? Então, esse diagnóstico, ele pode vir desde o histórico familiar. Então, na minha família todo mundo tem, ou muita gente tem isso. Tenho outros casos familiares, o meu quadro é parecido com o de um tio, de uma prima, ou alguma coisa assim. Então, quando você tem um histórico familiar, você já pode pensar uma doença rara de origem genética. A outro momento é durante a gestação. Então, quando você vai fazer aquele ultrassom obstétrico, que você vai ali fazer a morfológica, que todo mundo conhece, a intenção é procurar indícios de que pode ter algo errado naquela gestação, né? Então, olhar uma malformação, o peso não está adequado, a posição, a movimentação, tudo. Então, também são indícios de que aquela criança pode ter alguma alteração. Logo ao nascimento, o pediatra, então, ele vai fazer uma análise completa do bebê, vai analisar, vai ver
o tônus, para saber se ele não é hipotônico. Hipotônico é aquele bebê molinho, é aquele bebê que se você pegar, ele derrama, né? Tipo assim, ele é muito mole, ele não tem força para nada, ele não tem força para sugar, ele não consegue amamentar. Então, logo ao nascimento, alguns indícios também podem chamar a atenção para uma doença rara. Mas passando esse momento, o menino saiu bem da maternidade, a gente começa, além das características físicas, notar também o desenvolvimento. Essa criança sentou, andou, falou no momento certo, ela está na escola, ela consegue aprender adequadamente conforme os colegas, né? Ele consegue aprender aquilo que foi passado. O andar, tem um andar diferente ou está andando normal. Então, existem várias características que a gente pode notar numa criança que são sugestivas de uma doença rara. Mas não só a criança, nós adultos também podemos ter doenças raras e às vezes a gente tem e nem sabe, porque ainda não manifestou, né? E isso pode ser evoluído, por exemplo, com a gente começa a ter um andar meio desengonçado, um cair com mais facilidade, por exemplo, com doença neurológica. Às vezes você não percebeu, mas pode ter uma alteração cardíaca. Então, existem fatores, né, que a gente precisa ver, analisar, que vão sugerir que você possa ter uma doença genética, uma doença rara ou não. Uhum. Certo. Falando das doenças raras mais tardias, né? Aqui no Up Enfoque tem duas entrevistas, duas biografias, na verdade, de portadores de doenças raras tardias. Eles ficaram sabendo, já tinham mais de 30 anos. E aí vale a pena para quem quiser acompanhar essa história, as duas histórias, né? Acessar os arquivos aqui. Mas, doutora Thaís, assim, você contextualizou por onde começar, né? Dependendo da idade e da fase de vida que o indivíduo está, é um olhar diferente para aquela patologia, para tentar descobrir essa doença, qual é a doença rara que ele tem, enfim, solicitar alguns exames. Aí, na sua primeira fala, você falou assim, o exame genético ele é difícil de interpretação, também não é um exame corriqueiro, também não é um método assim amplamente utilizado no Brasil todo, não tem em qualquer laboratório a disponibilidade disso, muitos são feitos fora do país. E aí, assim, qual pedir dentro de todas essas possibilidades, né? Contextualiza um pouco para a gente, então, sobre os exames em si. E a dificuldade da interpretação com certeza tem, e aí é um geneticista mesmo, a pessoa mais indicada para fazer essa tradução do laudo para o paciente, né? Sim. Bom, eu gosto de falar aqui grosseiramente para a população geral entender que o DNA ele pode ser analisado de 3 formas diferentes. Então, a primeira forma é a estrutura, que é o mais comum que a gente chama que é o cariótipo. Então, através do cariótipo eu consigo ver a estrutura dos cromossomos, saber se não tem um cromossomo grudado. O cromossomo é um pedaço do DNA, né? O nosso DNA é formado por 46 cromossomos, são 23 pares. Na mulher, no homem e na mulher vai do par 1 ao 22. O homem, o último par, o 23º, é o X e o Y. Na mulher, o XX. Então, muitas vezes a gente já deve ter escutado falar mulher XX, homem XY. Então, vem daí, e a gente consegue analisar estruturalmente um cariótipo, e isso, por exemplo, se eu tenho uma suspeita como a síndrome de Down, basta um cariótipo para eu fechar esse diagnóstico. Então, eu consigo ver a estrutura, ver quantidade ali de cromossomos através de um cariótipo. A segunda forma de analisar um DNA é ver quantidade de material genético que eu tenho dentro de cada cromossomo ou em uma determinada região de um DNA. Então, por exemplo, eu posso avaliar a quantidade de DNA em um gene específico, porque eu sei que aquele gene pode ter mais, um pedaço a mais de DNA, um pedaço faltando de DNA. Então, isso pode ser responsável por alguma doença genética. Uma doença que às vezes a gente escuta um pouco falar é a doença de Prader-Willi, por exemplo, é uma doença que cursa, então, com uma deleção no cromossomo 15, e falta um pedaço ali do cromossomo, e aí nessa questão
dessa quantidade. Na doença de Prader-Willi é aquela doença que a criança, o paciente, a pessoa com Prader-Willi tem compulsão alimentar, ela não consegue identificar que ela que ela está satisfeita. Então, ela vai comer exageradamente até chegando a pontos de vomitar, porque ela não consegue, por uma falha naquele pedaço de DNA ali, esse paciente perde, então, essa sensação de saciedade, está associada a outros fatores também, não vem ao caso, mas uma outra forma de analisar é por essa quantidade, pode ser feita uma quantidade do DNA inteiro e encontrar nessa região, posso fazer de painéis, onde eu vou pegar várias regiões, dentre elas lá do Prader-Willi, que está ali associado, ou posso ir diretamente na região de Prader-Willi, fazer uma análise daquela região especificamente, se eu tiver uma suspeita muito grande da síndrome, e fazer uma análise da quantidade de material genético ali naquele pedaço de cromossomo. E a outra forma de análise de DNA seria a função. O que é a função? A função é o sequenciamento, é quando às vezes a gente escuta falar assim, vou fazer um mapa do meu DNA. Na verdade, não é um mapa, é um sequenciamento que a gente vai fazer, uma análise da sequência do nosso DNA, e de acordo com essa sequência, se eu noto que há uma alteração na sequência, nosso DNA é formado de bases, adenina, guanina, citosina e timina, a gente tem essa sequência, o que é o comum na população. Quando há uma troca de uma base por outra, a gente precisa entender se essa troca está afetando a função daquele DNA, daquele gene ali em específico ou não. Então, existem várias doenças que podem cursar com esse tipo de alteração, que a gente chama de alterações pontuais, e aí a gente pode fazer tanto um sequenciamento do DNA por inteiro, a gente pode fazer um genoma, que hoje é pouco utilizado na prática clínica, porque o nosso DNA é dividido em exons e introns, e o que a gente entende como funcionante seriam os exons, e os introns seriam, entre aspas, uma parte mais de estrutura do DNA, né? Teria pouca função, digamos assim. Ainda está em estudo, lógico, a gente vem evoluindo, vem entendendo melhor esses introns, mas o genoma, ele analisaria os exons e os introns. O exoma, que é o mais comum que a gente escuta falar, é uma análise completa de todo o DNA, mas apenas dos exons. Então, essa parte intrônica aí que a gente não entende muito bem, ela ficaria de fora e faria uma análise só daquela parte que a gente chama de funcionante, né? Aquilo ali que a gente sabe que poderia cursar com alguma alteração. Além disso, se eu tenho uma suspeita muito significativa, por exemplo, eu posso fazer um painel para epilepsia. Então, em vez de eu analisar o DNA por inteiro, eu vou pegar os principais genes associados à epilepsia, o que é muito usado hoje, painéis para câncer hereditário. Eu não preciso analisar o DNA por inteiro, vou selecionar os genes que eu sei que estão associados a um risco aumentado para câncer e analisar só aquilo ali. Uhum. E eu posso analisar um gene específico, né? Ou uma pontual ali. Então, o gene específico a gente analisa quando eu tenho uma suspeita muito forte daquela doença, eu acho que ele tem determinada doença, eu vou examinar especificamente aquele gene, e a mutação pontual quando eu já tenho na família um diagnóstico, eu já sei que meu primo tem uma doença tal, eu tenho um quadro semelhante ao do meu primo, eu vou pegar o exame do meu primo e falar, faz esse exame aqui em mim. Então, eu não preciso fazer a análise inteira do DNA, eu pego aquela região específica que está alterada e vejo se eu tenho a mesma coisa que ele ou não. Uhum. Certo. Dá para fazer uma certa analogia aqui com a sua fala, que seria assim, quanto mais certeza eu tenho de uma hipótese clínica, mais específico é o exame que eu faço para comparar, para confirmar aquela hipótese. Mas se a minha hipótese ela é mais abrangente, né, eu preciso ver se ele está dentro de um grupo um grupo de doenças, então eu faço exames que são mais abrangentes e aí eu tenho uma potencialidade maior em realizar esse diagnóstico. A questão também é que a gente pegar o serviço público, você parece que tem que fazer um escalonamento de exames. Você não consegue chegar a pedir aquele que você acha mais indicado para aquela situação. O paciente, para ele poder ter acesso
Se existisse a ordem 1, 2, 3, 4, 5, para ele poder fazer o 5, ele teria que cumprir o 1, com o 2, com o 3. E na prática clínica, isso nem sempre é lógico. Às vezes você precisa fazer esse escalonamento, dependendo da situação clínica, mas em outros não. Você pede aquele exame que seria o número 5, já resolveria o caso, e não gastaria tempo fazendo os anteriores a este. Então, faz um paralelo do que isso ajuda essa autonomia de pedir qualquer exame, né, para aquele ponto, e o que dificulta ter que fazer esse escalonamento, em termos de custo, em termos de tempo, ansiedade, que os familiares ficam, enfim, a gente sabe o contexto familiar em torno de um indivíduo portador de uma doença rara, né? Ok, não, muito bom a gente falar sobre isso, Bruno. Então, a primeira questão, então, a gente tem que diferenciar aquilo que é particular, que o paciente está pagando, aquilo que é plano de saúde, porque também tem quase a mesma coisa que o SUS e o SUS. Então, seu particular, lógico que eu vou otimizar para o paciente aquilo que for mais barato para ele. Às vezes o mais barato não é o exame mais barato, é o exame mais caro, mas ele vai fazer aquele exame e vai sair o resultado que eu preciso. Porque senão, se eu for fazer essa forma escalonada, eu vou pedir eu já sei que esse primeiro não vai ter resultado. Muitas vezes, por exemplo, no plano de saúde, a ANS, ela coloca que, quais são mais ou menos, vamos colocar superficialmente, né, falando de forma geral aqui, às vezes tem algumas síndromes que são específicas e tudo, mas vamos colocar de uma forma geral. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela fala que é obrigação do plano de saúde cobrir o cariótipo. E aí, depois do cariótipo, o cariótipo vindo normal, eu vou fazer o CGH. O CGH vindo normal, aí sim eu vou fazer o exoma. Então, eu preciso do cariótipo, CGH e exoma. Isso pelo plano de saúde. E às vezes eu sei que aquele paciente, ou pelo menos eu tenho uma impressão de que aquele paciente vai ter uma mutação pontual, que eu só vou conseguir ver no exoma. Mas eu vou pedir primeiro o cariótipo, que é um exame que custa, vai aí de 500 a R$1.000 mais ou menos. Lógico que existem variações, né? Mas em média de 500 a R$1.000. E esse exame de cariótipo vai demorar em torno de um mês e pouquinho, já que é pelo plano, até que o plano libera, que o paciente faz o exame, que fica pronto para o plano liberar o resultado. Vai mais de mês para ficar pronto esse resultado, ele volta no seu consultório, então ele tem que marcar uma consulta de novo, ele volta com o resultado, você vai olhar o resultado, vai falar, não deu nada mesmo, vamos passar para o segundo agora, que é o CGH. Aí você vai mandar um relatório, vai passar por auditoria, porque o cariótipo, na maioria das vezes, não passa por auditoria, ele vai direto. Aí você pede o CGH vai para a auditoria, precisa de um relatório, o auditor vai ver se está dentro dos critérios da ANS ou não, vai avaliar se vai autorizar ou não, autorizando. Então, ele tem 15 dias da hora que chegou o pedido para ele autorizar. Da hora que autorizou, esse exame vai demorar aí em torno, em média, de um mês e pouquinho. É um exame que está custando em torno de R$2.000 a R$5.000, né, variando de laboratório, então de R$2.000 a R$5.000. E aí vai demorar um mês para ficar pronto, mais de mês, porque enrolou tudo isso, foi para o auditor tal. 2 meses depois, esse paciente volta para mim, ele vai passar novamente em consulta, vai ser solicitada e o terceiro exame, que era o exoma, que se esse paciente fosse particular, eu já tinha pedido logo de cara, que é um exame que está em torno de 3.500, difícil achar por esse valor, mas entre 4.000 a R$5.000, tendo lugares cobrando até quase próximo de 10.000. Hoje já bem menos, a média aí fica em torno de 4 a 5.000 reais. Então, novamente, esse paciente vai precisar de um relatório, vai passar novamente com o auditor, vai demorar mais um mês e pouquinho para pegar esse resultado de exame, para ele voltar no consultório e trazer a resposta. Isso comparando um paciente particular, que ele iria sair do consultório com o pedido do exoma, no caso, né, ou do exame, já que eu estou suspeitando disso, eu estou falando do exoma porque seria o caminho mais longo, né, que a gente iria percorrer para chegar onde eu quero. E então, se eu suspeito do exoma, que a alteração está no exoma, é um paciente que vai pagar o exame, eu falo, prefiro que você pague logo o exoma,
Por quê? Mas provavelmente ali é que eu vou ter o resultado. As chances de eu encontrar uma alteração pelo exoma são maiores do que se eu pedir o cariótipo, porque provavelmente eu já sei que não deve vir nada. No CGH, eu já entendo que aquela doença ali não deve vir, eu não devo encontrar o diagnóstico através do CGH. E o exoma, ele além de trazer alterações pontuais, ele muitas vezes ele é validado para avaliar também deleções que o CGH conseguiria analisar. Então, tá certo que ele não é o melhor exame, se ele encontra uma deleção ali, ele vai sugerir que seja feito um exame direcionado, um CGH, um MLPA, alguma coisa direcionada, mas eu já tenho uma suspeita, eu já tenho um norte ali para aquilo ali. Muitos países fora já indicam a realização do exoma primeiro e depois voltar, se for necessário, para fazer cariótipo, para fazer CGH. Mas esse paciente, então, se fosse particular, ele ia sair do consultório ali com o pedido, ele iria voltar dali um mês e pouquinho. Então, com 45 dias, mais ou menos, eu consigo, se vier o resultado pelo exoma, eu consigo dar um diagnóstico, um relatório com 45 dias. Aquele paciente do plano, ele vai gastar uns 45 dias para o cariótipo, mais uns 2 meses. Então, já estou falando 3 meses e meio para o CGH e mais 2 meses para o exoma. Se ele conseguir fazer tudo nessa velocidade que a gente chama, que é considerado rápido, em 6 meses eu dou o diagnóstico para ele. Então, a diferença é grande e é uma diferença grande também em preço. E mesmo a gente, às vezes, pedindo para o laboratório, para o plano, falando assim, olha, em custo-benefício isso aqui é melhor para você, muitas vezes eles não aceitam e a gente acaba tendo que seguir isso aí. No SUS é uma complicação. Por quê? Não são todos os lugares que têm os exames genéticos. Então, muito pelo contrário, é dificílimo você conseguir, mesmo o cariótipo, que é o exame mais barato, a maioria dos pacientes não conseguem fazer pelo SUS. Então, é muito complicado. Os centros de referência em doenças raras foram criados exatamente para tentar suprir um pouco essa demanda. Nesses centros, o paciente ele tem uma verba para cada vez, essa verba ela é renovada a cada 3 meses, se ele voltar em 3 meses ali no serviço, e aí com essa verba renovada eu posso juntar essa verba dele, então ele voltou daí 3 meses, eu peço para ele voltar em 6, e aí eu consigo juntar essa verba que veio para ele e falar assim, não, agora eu tenho dinheiro suficiente para solicitar um exame. Então, nos centros de referência, eu consigo ir direto para um exoma, mas eu preciso juntar esses meses para chegar no valor de um exoma para conseguir falar, agora sim eu tenho condição de solicitar esse exame para esse paciente. Então, algumas vezes, quando a gente tem uma suspeita grande de alguma síndrome, às vezes a gente pede um exame mais barato porque eu atinjo o valor daquele exame mais rápido. Então, em vez de eu fazer um exoma, um painel de epilepsia que está em torno de R$2.000, então eu vou pedir um painel porque eu consigo chegar em R$2.000 mais rápido do que eu conseguiria para juntar os 4.000, né? Mas se não vier nada e eu precisar do exoma depois, eu vou demorar mais tempo ainda para conseguir o dobro do tempo. Nos outros serviços, só para completar, então, onde não é serviço de referência, ou se trabalha com pesquisa, então, ou vai ter algum pesquisador trabalhando ali, você consegue um ou outro exame através de formas de pesquisa, ou por doação. Então, muitos serviços oferecem, porque é um hospital que, apesar de ser do SUS, ele também é filantrópico e ele recebe doações de pessoas, de instituições, enfim, em geral. E aí, essas doações, então, elas vão financiar a realização de determinados exames. Então, existem essas formas também de conseguir pelo SUS. Na maioria, no postinho de saúde perto da sua casa, nem o cariótipo provavelmente você vai conseguir fazer. Certo. Associada a toda essa questão de valor e tempo, você já citou aí umas 2, 3 vezes dizendo que vocês são poucos médicos com conhecimento para fazer tanto a interpretação, a solicitação desse tipo de exame, o acompanhamento do paciente, né? Então acaba sendo um problema a mais. E aí, se a gente extrapolar isso Brasil,
é um cenário ainda que precisa de muito trabalho para poder ter uma assistência um pouco melhor do que já tem, né? Sim. Existem estados, como o estado do Tocantins, que não tem geneticistas trabalhando lá. Então, para você ter uma noção, eu estou falando de um estado inteiro, né? E regiões também. Então, eu atendo aqui o Tocantins, eu atendo o sul da Bahia, eu atendo um pedaço de Mato Grosso, uma parte de Mato Grosso, eu atendo pacientes de várias regiões, porque às vezes é mais fácil. Como os geneticistas muitas vezes estão concentrados nos grandes centros, é mais fácil vir para Goiânia dessas regiões do que ir, por exemplo, o sul da Bahia, é mais fácil chegar em Goiânia do que ir para Salvador. Então, muitas vezes eu recebo esses pacientes também. É uma coisa que vem mudando, vem melhorando, tanto que em Goiás a gente tinha um, hoje eu já estou aqui, o doutor Rafael está fazendo parte também agora da APA em Anápolis, então tem outros geneticistas formando aí que são daqui do estado, que pretendem voltar para o estado de Goiás, então eu creio que em breve essa situação vai melhorar, mas ainda assim, fora, é uma situação ainda complicada, principalmente para as regiões norte, principalmente o nordeste, pegando na capital, você ainda tem, mas o interior ali do nordeste ainda é difícil de conseguir, né? Então, ainda difícil ainda para os pacientes de doenças raras conseguir ter acesso a essas informações, aos exames e ao diagnóstico. Certo. Agora tá. Então, demorou o tempo que precisou, né? Fez o teste que precisou e aí o paciente voltou agora com o laudo em mãos, tá diagnosticado, encontrou lá uma mutação ou uma alteração cromossômica que seja. Tá, e o que isso vai mudar na vida do paciente? Eu acredito que muito. Eu sei que muda muito, mas conta pra gente o que de fato faz com o paciente começar uma nova jornada pós-diagnóstico, porque também é uma consequência, né? Iniciar novas lutas. Bom, a primeira questão é você ter um nome. Então, os pais, existe uma angústia muito grande na família, porque as pessoas perguntam, né? As pessoas são curiosas, elas falam: o que seu filho tem? O que você tem? E você não sabe. Você fala assim: então, o que você vai dizer? Eu tenho um problema cardíaco, um problema no pé, um problema na cabeça. Os médicos estão pesquisando, mas ainda não. É difícil, sabe? Assim, até nesse momento, estou falando da parte mais básica, né? Informar ao outro o que você tem ou o que o seu filho tem e você não conseguir dizer, porque você não sabe, porque os médicos não sabem. E aí as pessoas ficam te olhando com cara de que, e aí, o que pode virar disso aí? O que pode vir pela frente? Então, quando eu tenho um diagnóstico, mesmo que seja um nome horroroso, que muitas vezes eu falo horroroso porque são nomes estrangeiros, né? Muitas vezes a gente não está familiarizado com aquilo, mas se eu falo para você, olha, meu filho tem Rubinstein-Taube, você vai falar assim, bom, pelo menos eu sei te falar o que ele tem. O que eu consigo ver disso aí? Então, eu consigo chegar, vamos pegar a síndrome de Down, que é mais fácil da gente entender. Quando você fala assim, fulano tem síndrome de Down, se eu te falar que fulano tem 1 ano, você consegue imaginar uma criança de 1 ano com síndrome de Down? Se eu te falar que fulano tem 50 anos, você consegue imaginar uma pessoa de 50 anos com síndrome de Down, tá? E isso é muito importante para o pai, porque a gente sempre, os pais, eles gostam de visualizar, digamos assim, o seu filho no futuro. O que vai ser dele no futuro? O que ele vai conseguir fazer no futuro? Então, se eu te dou um nome de uma síndrome, você vai virar e você pode entrar em sites, em associações de pais, de pessoas portadoras daquela alteração, daquela síndrome, e você vai conseguir, então, visualizar o que posso esperar do meu filho, ou para mim, ou para o meu familiar, de acordo com aquele diagnóstico. Então, eu não estou falando de tratamento, eu não estou falando, mas eu estou falando de dar uma esperança, né? De dar uma... adiantou o quê fazer um exame tão caro, demorar tanto tempo se não tem tratamento? Adiantou que agora eu dei para aquela mãe
que ela não está sozinha no mundo, que existem outras pessoas que estão passando pela mesma situação que ela, que tem com quem ela desabafar, que tem com quem ela se espelhar e, ao mesmo tempo, ser espelho, né? Então, quando você entra numa associação de pais, a mãe que tem um menino de 4 anos vai ver um menino de 8 anos e vai olhar e falar assim, meu filho vai ser daquele jeito, ele vai conseguir chegar ali, e aí chega um outro ali com um bebê recém-nascido ou pequenininho ainda, e ela também vai se espelhar naquela mãe que tá ali. Então, você consegue dar essa condição de pertencer a alguma coisa, que é muito importante para nós. Além disso, algumas síndromes, não, apesar de não possuir um tratamento específico, elas possuem algumas recomendações. Então, eu vou saber recomendar se naquela síndrome em específico, muitas vezes eu não tenho um remédio, mas aquele paciente, por exemplo, não vai poder comer determinados alimentos, porque aquele alimento pode piorar o quadro clínico, ou eu preciso repor não é um remédio, é um alimento. Ele precisa fazer uma atividade, uma fisioterapia, uma fono, uma terapia ocupacional, e eu posso melhorar aquele quadro do paciente sem precisar de um tratamento específico. E eu tenho as síndromes, lógico, que tem tratamento específico, né? E eu preciso, então, para tratamento específico, de ter um diagnóstico firmado para entrar com aquela medicação. São, hoje, no mundo, mais de 10 tratamentos gênicos que estão já aprovados em diversas instituições aí, não só a FDA, como no europeu. Aqui no Brasil, nós temos 2 tratamentos gênicos já que aprovados para uso. Então, uma para alteração de retinose pigmentar, o outro, muito conhecido, às vezes falado como o remédio mais caro do mundo, que é o Praami, mas já estão disponíveis no Brasil para tratamento, né? Então, além de toda aquela questão do quadro mais simples, de poder dizer o que seu filho tem, ele tem isso, até questões de tratamentos muito complexos, como o AMI, que eu só vou conseguir tratar se eu tiver um diagnóstico preciso, fechado daquele paciente. Certo. Maravilha. Doutora Thaís, estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu vou passar a palavra, às vezes não te perguntei ou não toquei num assunto que você acha que é extremamente importante ver o momento como oportuno. Fique à vontade, você pode complementar nosso bate-papo. E aí, para o final, eu gostaria de ouvir assim, qual é a sua inspiração, né? O que te move dedicar a vida às pessoas com doenças raras, para a gente finalizar nosso encontro de hoje. Ok. Bom, muitas vezes as pessoas me perguntam isso. Nossa, mas você vai dar um diagnóstico tão duro para um paciente? Às vezes você tem notícias muito ruins para dar. Então, hoje mesmo eu tive um paciente com diagnóstico de Duchenne, que é uma síndrome esse paciente ele vai perdendo a força muscular e a expectativa de vida hoje é em torno de 20 anos sem tratamento. A gente consegue com o corticoide segurar um pouquinho mais, mas é uma expectativa de vida bem abaixo do que o da população em geral. E dar um diagnóstico para um menino de 8 anos, falar isso para uma mãe é muito difícil, né? E aí você fala assim, mas por que você acorda de manhã, levanta da cama e vai para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque aquela mãe, a hora que ela te olha e você fala para ela o que o filho dela tem, por mais doído que aquilo seja nela, ela está vendo em você alguém que entende ela, alguém que conseguiu passar para ela, porque apesar de toda a carga da notícia, ela tem gratidão em poder dizer, agora eu sei o que meu filho tem, agora eu entendo o que é, e agora eu posso correr atrás e ajudar ele. Eu tive uma paciente que tinha uma deficiência intelectual, que os pais não acreditavam nisso, por ser uma deficiência intelectual que era leve ali, que ela conseguia aprender, ela conseguia fazer as atividades, ela conseguia fazer o passar de ano na escola, mas ela não conseguia aplicar aquilo no dia a dia dela.
E aí esses pais desesperados vieram, me procuraram, a gente conseguiu fechar um diagnóstico genético, e eu falei para eles, olha, eles conseguiam entender por que eles cobravam tanto da filha e ela não trazia as respostas para eles, sabe? Então, você consegue dar rumo para aquela vida, você consegue entender aquilo que muita gente ninguém entende, porque um autista, quando ele vem para mim para avaliação, é aquela criança mimada que está no supermercado, que está todo mundo olhando de rabo de olho. E você entende aquela criança e você explica para aquele pai o que ele pode fazer para ajudar no aconselhamento, no dia a dia desse paciente. E isso é muito gratificante, porque às vezes o pouco que você faz para aquela família é muito. Né? Aquilo pode mudar assim, o dia. E então, assim, o que me inspira é poder ajudar. O que me inspira é ver a gratidão, é ver os olhos brilhando de um pai, de uma mãe que conseguiu entender o porquê daquilo tudo está acontecendo na vida de um filho. Você fica, por quê? Por quê? Por que ele tem isso? O que aconteceu? A culpa é minha? O que foi que eu fiz de errado? E você fala, não, a culpa não foi sua. E aí é tirar aquela ideia, porque mãe tem a sensação de que tudo é culpa dela. Ah, porque se eu não tivesse comido aquela manga com leite lá na gestação, com 2 semanas de gravidez, eu não tinha tido isso. Você fala, manga com leite não faz mal, isso aí não é nada, não precisa preocupar. O que ele tem não foi da gravidez, é desde quando ele juntou o espermatozoide e o óvulo ali, já tinha aquela alteração. Você tirar daquela mãe aquela sensação de culpa é gratificante, né? É muito bom. E é isso, eu acho que às vezes a gente se apega muito à questão de dar de tratar, o médico tem muito disso, eu preciso tratar, e a genética não, a gente tem essa questão de que o diagnóstico já é extremamente importante. Você falou que você falar alguma coisa que você não comentou, eu queria pedir a todos que estão assistindo, sempre que vocês virem alguém que é diferente, o ser diferente, tenta dar um sorriso, dá um sorriso para aquela pessoa, não olhe para ele com cara de assustado, porque aqueles pais já estão tão maltratados assim por dentro, de tanta gente que olha com um olhar de susto, um olhar de que é isso, um olhar de, meu Deus, o que está acontecendo, que um sorriso que você possa dar já vai mudar o dia daquela família, né? Então, tenta fazer uma atividade interna, né? De você, antes de qualquer coisa, viu que algo não é igual ao que você esperava, dá um sorriso, força-se a dar um sorriso para passar um pouquinho de empatia para quem está do outro lado recebendo. Vai ser bom para você e vai ser bom para a família que está recebendo também. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, doutora Thaís, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por tudo que você nos contou, né? Eu acho que é muito curioso entender os desafios que as profissões têm, né? E seu papel, o seu dia a dia não é um dia a dia leve. Você pode colocar um relato aqui hoje de um exemplo de um diagnóstico duro. Então não é uma rotina leve, mas é, como você disse, gratificante. E parabéns pelo trabalho, pela sua escolha e por tudo que você vem fazendo por essas crianças, esses adultos, esses familiares. O Up Enfoque de hoje foi com a doutora Thaís, médica geneticista. Nós falamos sobre diagnóstico de doenças raras e assim finalizamos o nosso Up Enfoque. Tá? É uma série de conteúdos sobre doenças raras, está no portal UpQuesta Bem-Estar e tem a produção da Eleven Up e o apoio de Omax Lab e Centodinho. Eu agradeço muito aí o convite, obrigada por estar dando essa oportunidade da gente poder falar um pouquinho mais para quem precisa de tanto, que são os pacientes com doenças raras. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau.